Alerj Entrevista está de volta conversando hoje com o deputado Milton Rangel sobre a crise econômica no estado do Rio. Deputado, no bloco anterior, o senhor terminou falando sobre a questão das grandes empreiteiras do nosso país, que não podem, na verdade, os executivos podem ser punidos, mas toda a estrutura não pode ser prejudicada. E, na verdade, a gente tem um temor também, não só em relação aos empregos, que é o mais imediato, que é a preocupação mais evidente, mas também com grandes projetos no país, como o das Olimpíadas, como as grandes obras de mobilidade urbana, o Minha Casa Minha Vida. Tudo isso fica um pouco em suspenso, assim, né? Com aquele medo de que elas não sejam concluídas, né? Isso é um fato. Isso está acontecendo já. Algumas delas estão em menor velocidade, outras que são midiáticas, como Olimpíadas, estão sendo cuidadas desta forma, estão sendo tratadas dessa forma. Agora, você imagina nas prefeituras que dependem disso, nas obras do PAC. Parou. O PAC parou. O orçamento foi cortado, as empreiteiras estão fechadas, tudo parado, parou. E a crise parece que não. O que preocupa a gente como político e como cidadão é a paralisia do governo federal. É a falta de reação. Está faltando sacudir, dar uma sacudida e dizer, não, eu estou aqui. O regime é presidencialista, quem manda sou eu. A Lava Jato que se dane. Desculpa o termo, mas é isso. A Lava Jato que corra o seu curso. Eu estou aqui para governar. A gente não vê isso. A gente vê de vez em quando uma declaração lá no exterior, lá na Europa, lá na Rússia, lá nos Estados Unidos, uma declaração bombástica, mulher sapiens e etc. E não vê nada de prático. Chega aqui no Brasil mudo, quieto. Até a inauguração não se vai mais. Isso não pode existir. Nós estamos num regime presidencialista que depende da palavra da presidenta. Depende do encaminhamento da presidenta. E o que se está vendo hoje é esse imobilismo. E esse imobilismo gera incerteza, esse imobilismo gera paralisação dos investimentos. Quem é que quer botar dinheiro no Brasil hoje? Precisa tomar as rédeas para que se tenha segurança de investir. Confiabilidade e segurança. Porque a imagem que está sendo passada lá para fora por essa operação é que aqui é um país de corruptos e corruptores. Aqui o governo é corrupto e corruptor. As empreiteiras, as grandes empreiteiras estão tendo dificuldade lá fora por causa dessa fama. Então, existe um problema, existe um erro, existe um crime, condene-se, apure-se, levante-se, mas preserve-se as instituições. Isso é o mais importante. Eu acho que é esse foco que está se perdendo. O judiciário não tem que se preocupar com isso. O Ministério Público não tem que se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar com isso é o Executivo e o Legislativo. É esse foco que está se perdendo, está se deixando, e aí a gente só vê notícia ruim, a gente não vê uma notícia boa. A inflação aumenta, o desemprego aumenta, e aonde que vai parar essa inflação? E vamos aumentar, vamos cortar a aposentadoria, vamos diminuir isso? Não se vê notícia boa para o povo. Então nós estamos pagando uma conta, enquanto brasileiros, muito alta, e enquanto fluminense, mais alta ainda. Aqui no estado do Rio, o senhor falou sobre a questão dos municípios e sobre o Comperj. O município de Itaboraí, por exemplo, é extremamente prejudicado em função dessa dificuldade toda que a Petrobras vem enfrentando. E lá, a questão do desemprego, não afetando só os moradores do Rio de Janeiro, mas muitos funcionários, até de empresas terceirizadas da Petrobras, vieram de outros estados, abandonaram tudo com suas famílias. Alguns estão vivendo na rua, porque não receberam os pagamentos das empresas. É uma situação dificílima. Algumas pessoas, inclusive, abriram negócios, abriram hotéis, restaurantes para atender justamente ao Comperj, e hoje estão assim, sem saída, né? E sem dinheiro. Que pegaram suas economias e empreenderam em algum negócio desse que você colocou. E hoje, como o Comperj não funciona, eles ficaram sem o empreendimento deles e sem o dinheiro. Quer dizer, aí as pessoas que estão de longe dão com os ombros. É risco do negócio? Não é risco do negócio. É um fator que vai atingindo em cadeia. Vai chegar lá em São Paulo isso aí. Essa repercussão que nós estamos falando de um cara que empreendeu num hotelzinho em Itaboraí, vai chegar lá em São Paulo, vai chegar lá em Brasília, a repercussão econômica disso. Porque isso é uma cadeia.
Isso não é uma coisa estanque. Não é o cara faliu e é problema dele. Se fosse uma situação pontual, tudo bem, fica ali mesmo. Mas a situação não é pontual, é macroeconômica. Então você atinge todo o país com isso. E você colocou muito bem a questão de Itaboraí. Só para você ter uma ideia da questão orçamentária, do orçamento da cidade de Itaboraí, foi uma das que caíram mais de 50% da arrecadação. Então, só para você ter uma ideia, Natália, uma rede de hotel chamada Ibis Hotel, todo mundo conhece, tem no Brasil inteiro, tem no mundo, fez um empreendimento ali monstruoso dos hotéis de categoria Ibis dentro da cidade de Itaboraí. Quer dizer, é só para o povo entender, para a população entender. Quando um prefeito faz um planejamento, ele faz todo um orçamento para aquilo. Quando um hotel desse faz um empreendimento dentro de uma cidade como Itaboraí, ele faz todo um estudo de perspectiva e quais são as possibilidades daquilo. Quando é que ele vai ter retorno daquilo ali? Aquilo é um investimento muito planejado, muito estudado. Se eles investiram no Hotel Ibis em Itaboraí, é porque eles tinham certeza do retorno a curto prazo. Sabe o que aconteceu, Natália? O hotel está fechado. Fechou semana passada. Fecharam. Não tem como se sustentar. Né? Fecharam o hotel porque eles não querem mais realizar prejuízo. Só que a prefeitura não pode fechar. A prefeitura não pode falar, eu vou fechar as portas. Já que caiu minha arrecadação 50%, eu vou fechar as portas. Ela não pode fazer isso, porque ela tem um compromisso. Agora, a situação é exatamente a mesma. O Hotel Ibis planejou, investiu, contratou, tendo certeza que aquele retorno financeiro, no caso do Ibis, viria a curto prazo. E no caso político da Prefeitura de Itaboraí, viria o retorno político e o retorno da satisfação do povo. Nenhum dos dois alcançaram os seus objetivos, só que o Hotel Ibis pode fechar. E a Prefeitura vai ficando no negativo. Né? Nós estamos falando de Itaboraí porque é o olho do furacão. Mas nós temos na mesma situação São Gonçalo, Tanguá, os entornos, Maricá, Macaé também. Mas a Macaé é uma outra situação que não tem a ver com o Comperj. Mas o Macaé também é uma cidade fantasma. Em relação aos royalties, né? Exato, não, em relação aos royalties, em relação à paralisação. Eram 12 plataformas que operavam diretamente de Macaé, hoje são 6. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É um baque muito forte. É um baque muito grande. Isso tudo repercute na economia do Estado. Repercute no bolso da população, repercute no atendimento da população, na qualidade do serviço. Aí você vê escola sem merenda escolar, hospitais sem remédio, sem serviço de limpeza, sem serviço de alimentação, todo o contexto, e você vai jogar a culpa, obviamente, no setor público. E a culpa é do setor público. Eu não estou tirando a culpa do setor público, mas é muito difícil você, de uma hora para outra, ter tua arrecadação caindo em 50% e dar uma solução de imediata, responder, pronto, está respondido, é isso aqui que vai ser feito. É difícil. Tanto que o exemplo do Ibis não tem resposta para dar de imediato, fecha. Vamos encerrar, vamos parar o prejuízo, estancar o prejuízo, pelo menos. A prefeitura não pode fazer. São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, nada disso podem fazer isso. No caso do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, os empreendimentos, para os equipamentos olímpicos, o governo conseguiu aprovar um projeto para que empresas fossem parceiras nisso e tivessem uma dedução no ICMS para poder fazer esses investimentos. Então, há um atrativo para tentar minimizar esses problemas, mas as prefeituras que são bem menores e de repente não tem nada para oferecer em troca, fica mais difícil. Isso, né? Fica muito mais difícil. A prefeitura vive de ISS e de PTU, basicamente. E o resto é o PIRES. Né? Vem do governo federal, vem do governo estadual, é o PIRES na mão. Quando cai aqui o ISS e o IPTU, cai também a arrecadação federal, cai também o PIRES. O dinheiro que o governo federal passa a mandar para cá já é menor. O dinheiro que o governo estadual passa a mandar para lá é menor e falho. No caso do Estado ainda é falho, porque o Estado também está vivendo a mesma crise. E a crise não é pequena no Estado também. Hoje se tem um rombo de 4 bilhões no orçamento do Estado. Um rombo. Quer dizer,
Isso significa a dificuldade que o Estado está fazendo para virar suas contas, para ajeitar suas contas também. Então, o primeiro corte que ele faz é, obviamente, aonde não é fornecedor, onde não é merenda escolar, aonde não é limpeza de hospital, onde não é alimentação hospitalar, alimentação de presídio, alimentação de delegacia, alimentação das escolas, todas as questões prioritárias do governo. Então, o que eu vou cortar primeiro? O repasse da prefeitura, espera um pouquinho, não vou repassar agora não, porque eu tenho que cuidar primeiro do lado de cá. E isso bate mais ainda nas prefeituras. Eu quero deixar bem claro, Natália, que a gente não está defendendo a prefeitura A, prefeitura B, prefeitura C. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando das prefeituras, de todas as cores partidárias. Todas envolvidas. Eu falei aqui de São Gonçalo, que é governada pelo PR, e falei de Itaboraí, que é governada pelo PMDB. Eu sou do PSD. Então, eu estou falando de dois exemplos, de Macaé, que é PV. Então, são exemplos que não estamos dizendo, defendendo nem acusando o partido, o coro, nada. Nós estamos dizendo que o governo federal, esse sim, esse tem que se mexer. Esse está devendo e muito para a população do Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro elegeu Dilma também. A população do Rio de Janeiro votou em Dilma também. Então, ela precisa responder de imediato ao Rio de Janeiro. Nós estamos sentindo isso em todas as situações. Sentimos isso até na igreja. Até na nossa igreja a gente sente a repercussão dessa crise no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. As pessoas não têm dinheiro para ir pegar um ônibus para ir para a igreja. A frequência nas igrejas evangélicas, e tenho certeza que nas católicas, na católica também, e nas outras religiões, estão menores. Porque as pessoas estão com dificuldade de pegar no seu ônibus. Onde pode, exatamente. Né? Então a gente sente isso na Igreja Mundial do Poder de Deus, a dificuldade que as pessoas estão... Quantas pessoas nós tínhamos num culto de domingo e num culto de terça-feira? E quantas pessoas nós temos hoje? Toda essa dificuldade bate lá também. Bate em todos os lugares, todos os segmentos. A população precisa cortar em cada pequena coisa do seu dia a dia. Né? Até na questão espiritual eles acabam cortando. Infelizmente. Deputado, queria agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez ao Alerj Entrevista. Eu que agradeço, Natália, e tenha certeza, eu vou terminar a minha fala aqui com a mesma frase que eu já falei outro dia. Por pior que seja o deserto, Deus está no controle. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.